Paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você, amado irmão, amada irmã, a abrir comigo a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 13, versículo de 9 a 23. Aquele que tem ouvidos, ouça. É o tema da pregação desta noite. Eu me chamo Edson de Oliveira, sou casado com a Sandra, tenho 2 filhos, Miguel Arcanjo e Misael Tobias, faço parte do grupo de oração Bom Pastor, Paróquia Santuário São Judas Tadeu. Também participo do Ministério de Pregação na região pastoral São José, a qual região eu sou o articulador regional da região São José, onde também atuo não somente na pregação, mas também no Ministério da Música, sobretudo nas Santas Missas. Faço parte também, estou em caminho de discernimento junto com a minha esposa, na comunidade Consoladora dos Aflitos, cujo carisma é a misericórdia e amor aos doentes, aos abandonados, e lá nós prestamos também esse serviço de misericórdia aos nossos irmãos. Amém, amados irmãos e irmãs? A palavra de Deus nessa noite para nós. Em primeiro lugar, Deus quer que nós abramos os nossos ouvidos para aquilo que Ele tem para nós. Então, a palavra de Deus vai nos dizer assim, a partir do versículo 9 do capítulo 13 de Mateus. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas a que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não entende. Vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo
e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Santo Agostinho diz que quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. E São Jerônimo diz que desconhecer as Escrituras é desconhecer Jesus Cristo. Então, nesse sentido, de nós queremos ter um encontro com Deus através dessa palavra e temos essa graça da experiência de conhecer Jesus, nós queremos então entender aquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Em primeiro lugar, amado irmão, amada irmã, quem tem ouvidos, aquele que tem ouvidos ouça. O que significa esta expressão? Muitas vezes nós já ouvimos aquela expressão: entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não é verdade? Às vezes nós escutamos isso. É alguém que ouve a instrução, é alguém que ouve alguma coisa que é importante, mas não dá importância. Ele ouve aquilo como se não fosse nada, porque para ele não tem importância, apesar de ser importante. Ele ouve aquela palavra e para ele não tem relevância, então ele descarta. Ele não quer ouvir, ele não quer dar atenção àquilo que a palavra está falando. Então ele faz de conta que não é com ele. É isso que Jesus quis dizer. Você que tem ouvido e ouve a palavra, procure escutar com o coração, para que você entenda. E não somente entenda, para que você viva. Escutar a palavra de Deus é uma coisa. Ouvir com o coração é outra coisa. É por isso que lá em Deuteronômio, no capítulo 6, quando o Senhor ele mostra para o povo a palavra através de Moisés, vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Significa: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ouvir aqui significa colocar o coração disposto para acolher a palavra. Não adianta apenas escutar, mas é ouvir e colocar em prática. Você já prestou atenção que quando nós estamos na Santa Missa, por que nós escutamos o Evangelho em pé? Você já se perguntou por quê? Porque naquele momento nós estamos de pé, somos apóstolos, iremos ser enviados para a missão. Então nós ouvimos a instrução do Mestre Jesus, para que depois que nós terminamos de escutar o Evangelho, comungamos o pão da palavra e alimentados pela Eucaristia, corpo e sangue do Senhor, nós saiamos da missa e vamos para a missão. A missa é isso, é um preparar-se para ser enviado em missão. Mas se você não ouve com o coração a instrução do Senhor, como você será enviado? Como você será testemunha de Cristo? Como você será um outro Cristo? Se você não se põe de pé para ouvir com o coração e colocar em prática a palavra de Deus, para que as pessoas vejam através de você o testemunho de um cristão que vive a palavra. Então Jesus, ele vai dizer que um discípulo aqui, né, se aproxima de Jesus e pergunta: por que o Senhor fala
em parábolas a essa multidão. E Jesus vai explicar porque a vós foi dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas a ele não. O que é esse mistério do reino dos céus? Os 12 apóstolos, que eram os 12 discípulos, eles foram escolhidos a dedo por Jesus. Jesus chamou Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus. Ele foi chamando um por um dos discípulos pelo nome. A esses ele trouxe para perto de si, dentre 72 discípulos, Jesus escolheu 12 homens para que estivesse mais próximo dele. Para que você entenda, Jesus, ele faz uma analogia ao Antigo Testamento. Moisés escolheu 72 homens das 12 tribos de Israel para que estivesse mais perto dele. 6 de cada tribo. Mas Jesus, ele faz ao contrário. Escolhe 72 discípulos e traz 12 para estar perto dele. Um representando cada tribo de Israel. E desses 12, 3 eram mais próximos dele: Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram os amigos íntimos de Jesus no colégio dos 12. Então, quando ele diz que a eles foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, é porque eles conviviam com Jesus, viam Jesus na intimidade, enquanto o povão não conhecia Jesus na intimidade. Eu quero dizer para você, quando Jesus diz, aquele que tem ouvido ouça, ele quer dizer, filho, ouça a minha palavra com o seu coração, entenda o mistério do meu reino, porque eu quero fazer de você alguém que é íntimo do meu coração. Hoje, eu e você somos chamados a esta intimidade do coração de Jesus, a essa intimidade de estar próximo dele, como João, Tiago e Pedro. Você é chamado a estar próximo do Senhor. E aqui, Jesus diz que se cumpre naquele povo a profecia de Isaías, que dizia o quê? Que dizia que eles ouvem, mas não entendem. O coração daquele povo ficou insensível. Eles veem, mas não enxergam. Eles ouviram, mas de má vontade. E fecharam o coração para não acontecer que eles vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam o coração, e se convertam, e se cure. Irmãos, quantas pessoas já foram em grupo de oração, ouviram centenas de pregações, foram em muitos retiros, participam da missa todos os domingos, leem o evangelho do dia, e ainda o coração não se transformou. Algo está errado. Algo está errado. Vai dizer um santo que eu não lembro agora, ele falou assim: Jesus, é impossível não te conhecer e não te amar e não te seguir e não se santificar. Aquele que tem um encontro com Jesus diariamente, através da sua palavra, muda de vida, irmão. Muda de vida, irmã. E se a sua vida não está se transformando, é porque a palavra de Deus não está gerando fruto em você. Talvez o problema seja a terra seca do seu coração. A terra seca do teu coração. Talvez seu coração seja pedregoso. Talvez seu coração seja espinhoso. Talvez seu coração esteja sequioso.
e não seja uma terra boa. O que você precisa fazer para que o seu coração seja terra boa? Você precisa pedir: Espírito Santo, trabalha no meu coração. Eu trabalhei um tempo na lavoura, preparando a terra para plantar semente para colher depois o milho, né? Trabalhei no milharal. E a gente tinha que afofar a terra. A gente tinha que, aquele solo duro, nós tínhamos que pegar a enxada e cavar aquele solo duro, mexer bem aquela terra, molhá-la bastante, umedecer bem aquela terra, jogar humus, um tipo de terra especial para plantação, jogar humus, misturar naquela terra que era dura, e depois afofar aquela terra, e aí sim nós íamos abrindo os buraquinhos e colocando 3, 4 grãos de milho, uns 10 centímetros um do outro, e aí nós íamos plantando. Quando chegava no fim, quando o milho já estava pronto, a gente via de longe assim, aquele mineral lindo assim, ó, verdinho, tudo pronto, maduro para a colheita. Mas só dava milho porque a terra foi preparada. Muitas vezes, como que você vai ouvir a palavra de Deus na Santa Missa? Sem preparo. Você ora em casa para ir na Santa Missa? Ou você vai de que jeito? Sabia que a igreja prescreve 1 hora de jejum antes da missa? E esse jejum de 1 hora é para que você esteja preparado, para que a palavra de Deus penetre o seu coração e você possa comungar a Eucaristia com o coração encharcado da palavra de Deus. E aqui Jesus vai dizer mais ainda: felizes vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, os profetas Isaías, Jeremias, Abacuque, Baruque, Sofonias, Ageu, Jonas, todos os profetas do Antigo Testamento, eles ansiaram ver o Messias. Eles ansiaram ver o Senhor Jesus Cristo. Eles não viram Jesus, mas eles profetizaram a respeito de Jesus, que Jesus viria como Salvador, que Ele seria o Senhor dos Senhores. E sabe o que é mais bonito? João foi aquele que apontou o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os apóstolos conviveram com Jesus, tiveram a graça de conhecer Jesus. Eu e você hoje, nós não vemos Jesus fisicamente falando, mas nós experimentamos uma graça muito grande, que é a Eucaristia. O Evangelho sendo pregado, o Evangelho sendo anunciado. Você está vivendo na plenitude da graça de Deus, na plenitude dos tempos. É o final dos tempos, mas você está vendo a plenitude da graça de Deus, a plenitude da bênção. Você é um privilegiado por saber que Jesus é o Senhor, por saber que Jesus morreu na cruz e é o Senhor da sua vida. Quantos que todos os dias morrem sem saber que Jesus Cristo é o Senhor? Quantos todos os dias morrem sem experimentar a graça da salvação? Eu perdi um primo com 16 anos que não conheceu Jesus. Ele tomou um tiro no nariz. Ele morreu sem ser salvo. Ele morreu sem conhecer o Evangelho. Ele morreu sem conhecer Jesus Cristo. E eu todos os dias orava por ele, para que o Senhor tivesse misericórdia, que pelo menos ele fosse para o purgatório. É triste quando alguém morre sem a graça. É triste quando alguém não conhece o Evangelho. É triste quando alguém perde a salvação.
E o que você tem feito, meu irmão, minha irmã, você que é católico, você que é católica, o que você tem feito com a palavra de Deus? Porque você ainda não mudou de vida, porque você ainda não deixou a palavra penetrar o teu coração, mudar a tua história. No ano de 2001, eu fiz a experiência do Crisma. Eu já ia em grupo de oração, participei de vários retiros de cura, de libertação, de conversão, mas eu ainda não tinha me entregado inteiramente ao Senhor. E foi justamente quando o irmão da Renovação Carismática Católica, que muitos de nós conhecemos muito bem, o Rogério, chegou e me disse: irmão, você precisa decidir, ou você é de Deus, ou você é do mundo. E foi então, irmãos, que em 2001 eu renunciei ao carnaval, eu renunciei ao mundo, eu renunciei às portas e bar com samba e pagode, e me tornei servo de Cristo. De 2001 para cá, irmãos, são exatamente 20 anos que eu sirvo a Jesus, que eu sigo o Senhor, que eu busco a minha santificação. E o que mudou na minha vida? A minha mãe busca a Deus. O meu pai, apesar de todas as dificuldades que ele tem, ele busca a Deus. Os meus irmãos buscam a Deus. A minha casa, minha esposa, meus filhos buscam a Deus. Eu tenho visto Deus transformar o meu lar, a minha casa, a minha família, as pessoas que estão à minha volta. E eu não consigo viver longe de Jesus, porque eu sou completamente apaixonado por Ele. Eu não consigo viver sem o Senhor. Não sei se você consegue me entender, mas quando você faz uma experiência de Deus, quando você ouve a palavra de Deus e penetra no seu coração, ela queima como fogo no seu peito, ela queima como fogo na tua alma. Assim como os discípulos de Emaús diziam: não se abrasavam nossos corações quando ele nos explicava as Escrituras. Ei, irmão, o homem e a mulher de Deus que faz a experiência de Deus, ele nunca mais é o mesmo. Ele pode andar por caminhos tortuosos, ele pode sair da presença e andar por lugares aonde o Senhor não está, mas lá na alma dele, ele tem um selo, como diz a palavra de Deus no catecismo, um selo indelével, um selo que nunca mais será tirado. É a marca do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. É como um selo, é como uma marca. Já viu aqueles cavalos que são marcados com fogo e ferro? A ferro e fogo é assim. Deus marca a alma daquele que tem um encontro com Ele, e nunca mais é o mesmo. Deixa eu falar para você, talvez você esteja afastado de Deus, talvez você esteja afastado de Jesus, talvez faz tempo que você não vai à igreja, não vai à missa. Mas eu quero te dizer que nessa noite Deus te traz de volta. Ele vem ao seu encontro. A sua trajetória não anula o chamado que Deus tem para você. Não importa por onde você passou, não importa o que você viveu, importa é que o Senhor jamais se esquece de você. O Senhor não te deixa jamais, o Senhor não te abandona jamais. E o Senhor quer que você entenda que quando você ouve a palavra dele e ela toca o seu coração, os frutos são gerados. E aqui Jesus diz que aquele que recebe a palavra do reino de Deus e não entende,
vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Essa é a única vez na Bíblia que eu me lembro que Jesus compara o demônio a um pássaro. Olha só, no versículo 4 aqui do capítulo 13. O semeador saiu a semear. Ao semear uma parte da semente, caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Jesus compara o demônio, o inimigo, aos pássaros que roubam a palavra de Deus no seu coração. São seres espirituais que te tiram da presença de Deus, porque você está distraído. E aqui ele diz também: outras caíram em lugares pedregosos. É aquele que ouve a palavra, recebe com alegria imediatamente, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Irmãos, quanto de nós somos esse terreno pedregoso, que ouve a palavra com alegria, mas por não ter constância, por não ter perseverança, essa palavra é sufocada, ela se perde. Tem aqueles que não têm raiz, e quando surge a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, sucumbe. Gente, quantos pregadores já deixaram o caminho de Deus por causa das perseguições? Quantos voltaram para o mundo? Quantos? Eu conheço um monte, um punhado, que voltaram para o mundo, que se separaram da esposa, que voltaram para o mundo, que estão no segundo casamento, que estão vivendo a bebedeira, a drogadição. Nós temos que orar por esses irmãos. Temos que pedir a Deus a graça que eles voltem, porque Deus quer salvar a todos. E a palavra diz que você que está de pé, tome cuidado para não cair. E nós temos que pedir a Deus que os nossos irmãos que já foram do Senhor e que agora estão no mundo, que eles percebam o quanto antes que Deus quer salvá-los. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e ela se torna infrutífera. Quantos irmãos que deixaram o caminho do Senhor porque a sedução do mundo, os prazeres, a riqueza, o dinheiro, o poder falou mais alto. Eu conheci irmãos que eram servos de grupo de oração e que infelizmente subiu de cargo na empresa, aí mudou um pouquinho de condição financeira, andava a pé, começou a andar de carro, morava no aluguel, comprou casa e foi deixando de lado as coisas do Senhor e foi vivendo cada vez mais os bens que tinha, e hoje já não está mais na presença de Deus. Temos que tomar cuidado para que isso não aconteça conosco também. O que foi semeado terra boa é aquele que ouve a palavra e entende. Esse dá fruto, produzindo a razão 100, 60 e 30. Quanto tempo eu tenho? Nem sei, gente. Eu quero ler para vocês aquilo que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 1700. Parágrafo 1724. O Decálogo, o Sermão da Montanha, a catequese apostólica nos escreve os caminhos que levam ao reino dos céus. Neles nos engajamos, passo a passo, pelas ações de todos os dias, sustentados pela graça do Espírito Santo, fecundados pela palavra de Cristo, damos aos poucos frutos na igreja para a glória de Deus. Olha só isso, hein? Vou ler de novo. Pelas ações de todos os dias, sustentados pela graça do Espírito Santo, fecundados pela palavra de Cristo,
damos aos poucos frutos na igreja para a glória de Deus. Irmãos, ouvir a palavra de Deus e deixar que ela dê frutos em nós é somente pela graça do Espírito Santo. É somente sustentados pela graça do Espírito Santo que nós podemos, fecundados pela palavra de Cristo na sua igreja, dar frutos para a glória de Deus. Você consegue compreender isto? Você consegue compreender o que significa isso? Alguém que não encontrou Deus ainda, ele é sustentado pelo Espírito Santo através de uma pregação, e ele muda de vida radicalmente. Por quê? Porque o Espírito Santo o sustentou através da palavra pregada para que ele dê frutos na igreja para a glória de Deus. Deixa eu dizer para você, cristão católico, você precisa entender que a igreja é sacramento universal de salvação, e a igreja é sinal fecundo de santificação no mundo. Ela é para nós, nesses últimos tempos, como a Arca de Noé. Então escute a palavra de Deus na Santa Igreja Católica e deixe que essa palavra te leve a uma experiência de Deus. Então você irá mudar de vida. Sabe, irmãos, nós temos que ter amor a Jesus, amor à Eucaristia, amor à palavra de Deus. Essa palavra precisa fecundar nossas almas. Não tem como você mudar de vida sem fazer a experiência da palavra de Deus. Eu gosto muito de fazer a minha oração pessoal com a Lexio Divina, leitura orante da palavra de Deus. Se você não sabe o que é, procure nas livrarias católicas, tem muitos livros que ensinam como fazer a Lexio Divina. E um bom começo para você que não conhece a palavra de Deus é ler o livro do Monsenhor Jonas Abib. A Bíblia foi escrita para você, ou a Bíblia no meu dia a dia. Ali você vai aprender como usar a palavra de Deus, como buscar vivenciar essa palavra todos os dias. Ei, irmão, irmã, Deus quer falar com você a todo instante, todos os dias. É preciso que você se abra ao querer de Deus. É preciso que você ouça a sua voz. É preciso que você se renda à voz do Senhor. É preciso que você queira se submeter e queira conhecer os planos de Deus. Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu te pergunto, onde você pode ir sem Jesus? Dá os seus passos para o Senhor. Dá os seus segundos, os seus minutos, as suas horas para o Senhor. Deixa que Ele faça a vontade dEle na sua vida, na sua história. Em uma oração, quero fazer uma oração com você para encerrar esse momento. É uma oração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo e acima de tudo, repousa em Deus, ó minha alma. Amável Jesus e doce Jesus,
Concedei-me repousar em vós mais do que em todas as criaturas, mais do que na saúde, belezas, honras e glória, mais do que em todo poder e toda dignidade, mais que na ciência, no espírito, nas riquezas e artes, mais do que nos prazeres, na alegria, na fama, no louvor, nas consolações e bem-estar, na esperança e nas promessas, mais que em todo mérito e em todo desejo, mais até que em vossos dons e em todas as recompensas que nos podeis atribuir, mais que em tudo que não sois vós, meu Deus. Pois o meu coração não pode ter verdadeiro repouso, nem ser inteiramente saciado, até que, elevando-se acima de todos os vossos dons e de toda criatura, repouse unicamente em vós. Irmãos, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, ouvir a palavra de Deus e deixar que dê fruto em nosso coração, é justamente repousar em Deus, colocar sua confiança no Senhor, as suas esperanças naquele que é. Eu vou pedir de novo para o Henrique cantar, tocar essa canção e cantar conosco essa canção. Enquanto ele canta, você vai fazer isso agora que eu falei para você. Repouse seu coração no Senhor, sabe? Tira todas as suas seguranças. A sua segurança está no seu dinheiro. Tira, cai por terra todo o seu dinheiro. A sua segurança está no seu trabalho. Deixe de lado o seu trabalho. A sua segurança está no bem-estar, na família, na saúde. Deixe tudo isso de lado. Coloca a tua alma no Senhor Jesus, unicamente nele. Espere somente nele. E deixe que a palavra dele dê fruto em você, irmão, porque tudo que nós temos nesse mundo vai passar, mas aquilo que você constrói para a eternidade, para a glória de Deus, vai permanecer. Você quer ter 30, 50, 60 anos, 100 anos aqui nessa terra de gozo e alegria, longe do Senhor? Ou você quer desprezar tudo isso que o mundo oferece e repousar eternamente em Deus na glória celeste? Irmãos, eu troco tudo que tem nesse mundo aqui unicamente para estar com o Senhor e repousar nele o meu coração, porque eu sei que depois desse mundo há para mim um lugar junto do meu Senhor, e é lá onde eu quero estar. Solta a sua voz. Santo Agostinho diz assim: descansaremos e veremos e amaremos e louvaremos. Eis a essência do fim sem fim, glória a Deus. E que outro fim mais nosso que chegarmos ao reino que não terá mais fim, aleluia. É isso que eu quero, irmãos. É isso que você quer, chegar ao reino que não tem mais fim. Para isso é preciso ouvir a palavra, deixar que ela produza fruto e deixar que o Senhor te leve. Dê os seus passos para o Senhor. Leva-me, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a ti, Jesus. Aleluia.